Gravando agora, dia 13/5, estamos em doenças do sistema cardiovascular. Então a gente vai falar sobre coração e vasos sanguíneos, né? Nós já vimos lá na anatomia e na fisiologia o funcionamento do coração, a gente vai já revisar rapidamente, né? E desse órgão que é importantíssimo para o nosso coração. E a gente começa a abordagem clínica, né, aqui a partir desse órgão e desse sistema, né, que é muito importante. Então, na nossa introdução aqui, a gente tem uma imagenzinha aqui que nos mostra, né, a evolução da espécie humana, que segundo a ciência diz aqui que nós viemos do macaco, né? Então tem aqui um macaco e de repente esse macaco se transformou em gente. E daqui foi tendo aqui uma suposta evolução, né? Eu particularmente não acredito aqui que nós viemos do macaco, mas eu acredito que a gente tinha um outro estilo de vida, né? Acredito que nós fomos criados aqui homens, pessoas, seres humanos, mas se a gente olhar mesmo para os nossos pais, né, eles já tinham um estilo de vida mais ativo, os nossos avós, né, até mesmo, e hoje a gente foi chegando aqui em um estilo de vida somado à Revolução Industrial, que hoje a gente está muito aqui no celular, na frente do computador, trabalhando muito sentado, né? Não sei se alguém aqui levantou a mão, Alberto. E aí, Alberto, tudo bem, Bo- meu irmão? Boa noite, professor Emanuel. Boa Deus é noite. conosco. Amém, meu E irmão. boa Boa noite, noite. boa noite, turma. E diante já dessa sua explanação sobre Sim. a origem do homem ter vindo do macaco, já deixa a minha pergunta para nós. Por que é que uns perderam as caudas e outros não? Eita. Pois é, rapaz, a resposta aí é dura. Mas aí aqui a gente tem essa mudança aqui, né, no nosso estilo de vida, né, companheiro? Eu não sei aqui se alguém tem um estilo de vida aí mais ou ainda trabalha aqui num serviço mais pesado, né, num serviço mais braçal, duro, né? Mas quem trabalha, mesmo quem trabalha num serviço desse, hoje a gente tende a ter um estilo de vida mais confortável, mais urbano, né? Isso veio junto com a Revolução Industrial, né? A indústria passou a produzir muitos alimentos e a gente hoje para conseguir o alimento, a gente de um modo geral na cidade só precisa ir na bodega da esquina, comprar um pacote de macarrão miojo, comprar um biscoito recheado. E isso mudou também esse formato físico aqui, né? Esse formato corporal aqui, o nosso estilo de vida, que antes era mais atlético aqui, né? E agora a gente tá mais sedentário. Então isso aqui trouxe o quê para os dias de hoje, né? Sedentarismo, né? Mais alimentos processados, né? Alimentos que não são naturais. Essa revolução industrial também, aliada aos tratamentos de saúde, fez com que nós envelhecêssemos mais. Se a gente somar esses três processos aqui, eu estou vivendo mais, graças a tecnologias de saúde, produção de medicamentos nessa mesma indústria. Eu estou. Professor, qual é o tema? Luciano, o tema são doenças cardiovasculares, certo? Tema da nossa aula aqui. Então, nesse sedentarismo, né, comendo muitos alimentos processados e vivendo mais, esses três fenômenos aqui juntos estão tendo como resultado o surgimento de várias doenças crônicas, né? O que é uma doença crônica? É uma doença de progressão lenta e que me acompanha durante praticamente a minha vida inteira. Exemplos de doenças crônicas: o câncer, não pode se tornar uma doença crônica,
hipertensão, diabetes mellitus, doenças dos vasos sanguíneos, problemas circulatórios, uma série de doenças aí que vão nos acometendo. Elas chegam, se instalam e não vão embora. O contrário de uma doença crônica é uma doença aguda. Se você pega, por exemplo, adquire uma gripe, a gripe ela é uma doença aguda. As doenças agudas elas vêm rapidamente. Você, né? Eu, por exemplo, ainda estou gripado. Semana passada estava muito bem, obrigado. De repente começou ali o nariz entupir, comecei a sentir dor de cabeça, né? E ali depois de alguns dias elas vão embora, mas as crônicas não. E das doenças crônicas, gente, a mais prevalente hoje, as mais prevalentes, né, são as doenças cardiovasculares. Doenças do coração e dos vasos sanguíneos, certo? Então, quais são os fatores de risco para a gente adoecer do coração e dos vasos sanguíneos? Tem alguns fatores aqui, né? Ter um fator de risco não significa que nós vamos obrigatoriamente ter essas doenças, certo? Mas cada fatorzinho desse ele vai se somando. Ele é um pontinho aqui que vai complicando aqui cada vez mais nas doenças cardiovasculares. Ou seja, você tem pessoas que são doentes do coração na família, é um pontinho que você tem. Você é homem com mais de 45 anos e mulher com mais de 55, você ganha mais um pontinho para adoecer. Você fuma, você ganha mais um pontinho. Seu colesterol é alto, mais um ponto. Sua pressão é alta, você é diabético, é obeso, a sua obesidade é concentrada na região abdominal, né? Os estudos eles têm falado do risco aumentado na obesidade, mas não qualquer obesidade, né? Aquela obesidade que a pessoa pode ter podemos estar acima do peso, mas com esse sobrepeso todo distribuído em todo o nosso corpo, né? Mas tem aqueles, aquelas pessoas cujo sobrepeso, a obesidade, está totalmente concentrada na região abdominal. Aquela barriguinha vai crescendo, crescendo, crescendo e fica, né, se chama por aí popularmente, né, de barriga de cerveja, né, de pessoa que está só com a barriga ali. Essa gordura aumentada na região abdominal, ela também é um risco aumentado para doenças do coração. Outro fator é o sedentarismo e uma dieta pobre em frutas e vegetais. Aí, cada um aqui nesse momento olha para si, você faz aí o seu raio-x, né, e você diz: olha, eu, por exemplo, estou com a pressão alta, estou acima do peso e é mais na barriga, não estou praticando nenhum exercício e eu gosto de fumar um cigarrinho. E já estou com uma idade aqui, né? Então você vai contabilizando aqui, né? O fato é que esses fatores de risco, eles estão atribuídos a 90% do risco das doenças coronarianas, né? O que é uma doença coronariana? É uma doença das artérias do coração. Então você vê daqui que se tira grande parte do risco, né? Isso aqui é muito importante, gente, porque são problemas que a maioria deles a gente tem como intervir. Quem fuma pode parar de fumar, quem tem um colesterol alto pode tratar, quem está com a pressão alta pode baixar, quem tem diabetes pode controlar, quem tem obesidade, enfim. Exceto a história familiar da doença, você não tem como mudar a sua família, o seu pai, a sua mãe, os seus avós, e nem você tem o poder de parar o tempo, a sua idade. A maioria dos fatores eles são modificáveis, né? São fatores que nós podemos modificar no que diz respeito às doenças cardiovasculares.
Aí você está pensando, professor, mas é importante mesmo a gente falar sobre isso, sobre esse assunto e nesses fatores de risco aqui? Vamos ver. As doenças cardiovasculares, gente, elas são as principais causas de morte no mundo. No Brasil, ela é a maior causa de morte. Mata 27,4% da nossa população. Então é mais ou menos aqui uma a cada quatro pessoas no Brasil que morrem de doenças cardiovasculares. Nos países mais desenvolvidos, elas são causa de até 80% das mortes. E nós estamos caminhando aqui para números como esses também. Em escala global, no mundo todo, são responsáveis por um terço do total de óbitos da população mundial. Então, se for perguntado para você hoje qual é a maior causa de morte no Brasil e no mundo, né? Se você não visse essa informação, você poderia pensar: são os acidentes, acidentes de trânsito, mata muita gente, né? Acidente de trânsito, acidentes de moto. Você podia pensar que são as violências, os homicídios. Não, a maior causa de morte hoje no mundo são as doenças cardiovasculares. Logo, se nós aqui estamos entendendo como cuidar de pessoas idosas, e há uma ligação aqui muito importante com a questão da idade, né, um aumento do risco aqui no homem após 45 e na mulher após 55, logo nós temos que entender um pouco como é que funcionam essas doenças, né, e como a gente pode intervir nos cuidados de saúde ligados às doenças. Alguma pergunta até aqui? Tudo tranquilo? Relembrando aqui um pouco da fisiologia circulatória, nós temos o sangue, e o sangue é o nosso veículo, e Maria José, pode falar. Professor, já que o senhor perguntou se a gente tem pergunta, eu tenho. Sim, vamos lá. Porque falando do coração, né, a gente quer saber tudo, mas não é de amor não, viu? Tá certo. É, Professor, me fale um pouco, por gentileza, sim, sobre pessoas que têm sopro no coração, professor. pronto. O sopro, ele é um sintoma, certo? Hum, De alguma doença, na verdade, de uma gama de várias doenças cardíacas. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, do sibilo, certo? Ou do ronco, né? Quando o nosso pulmão, por exemplo, está com muita secreção, ele tem ronco. O que é que está causando isso? Podem ser diversas doenças do coração, diversas doenças infecciosas, pode ser uma bronquite, pode ser uma pneumonia, mas na ausculta pulmonar, você ausculta, né, aquele barulho, aquele ruído que é diferente, que é um ruído patológico. A mesma coisa é na questão do sopro do coração. Quando o coração não está com o seu funcionamento normal, a pessoa que está auscultando, né, o profissional médico capacitado, né, ele vai auscultar o sopro, que é um sintoma de que aquele batimento não está adequado. Por que que ele não está adequado? Aí tem uma série de doenças cardíacas que causam esse sintoma. Assim como tem uma série de doenças dos pulmões que podem causar sibilância, por exemplo, aquele o piadinho, né, dos pulmões, quando a pessoa respira, a dificuldade de respirar. Por exemplo, se você vê alguma pessoa respirando com dificuldade, ela pode sibilar. Está lá respirando e aquele sibilo. O que é aquilo? É um sinal de que os pulmões não estão bem. O que tem que ser feito? Investigar por que eles não estão bem. Na ausculta cardíaca, pode-se identificar um sopro. O que o sopro nos informa? Que o funcionamento do coração não está bom.
Aí, mas assim, não é é um sintoma, né, um sinal de uma série de doenças cardíacas, problemas cardíacos. Ele tem o batimento normal, né, o tutu que se escuta e tem esse tutu com esse barulho, esse ruído adventício cardíaco. Tá certo. Tá Ei, certo? professor. Não, Sim, aí vai mais uma pergunta em seguida ao que o senhor me explicou. sim. Porque uma pessoa que desde muito tempo o médico diz, você tem 2 sopros, não pode ser feito nada, só sentir dor. Aí a pessoa aguarda até o dia que se agravar, não tem nada que possa ser feito a respeito. Depende da causa, é isso que eu tô te falando. Há que investigar a causa disso. Você tem aqui o sopro. Hum, Aí ele vai avaliar e é como eu expliquei aqui, né? Pode ter várias causas. uhum. O que é que tá causando esse problema? Não sei, falar aqui de alguma, tem um probleminha chamado tetraloide. Não, como é que é tetra, não sei o que te falou, que é uma doença cardíaca. Não sei se é tetralogia, deixa eu ver aqui o nome dela. Falou. É a tetralogia de Fallot, por exemplo. É uma doença cardíaca, certo? Que geralmente precisa de cirurgia para ser corrigida. Ou esse sopro está indicando um infarto, ou esse sopro está indicando uma angina. Esses dois aqui, por exemplo, são acompanhados de dor. Ou esse sopro, de repente, é uma ICC, uma insuficiência cardíaca congestiva. E aí cada um desses problemas, deixa eu só aceitar aqui o Inácio, cada um desses problemas vai ter um tratamento, alguns são cirúrgicos, outros são medicamentosos. Cada um deles vai ter um estágio, começa com um estágio mais leve, vai se complicando. Então, quando você me pergunta, no caso do sopro, pode esperar? Depende. O que é que está acontecendo nesse sopro? Qual é o problema? Tem que ver, não é o sopro. O sopro ele só diz que está acontecendo alguma coisa anormal. Mas aí você vai investigar o que é que está acontecendo e a depender da condição clínica, do estágio e da indicação terapêutica é que você vai ver o que é que vai ser feito, entendeu? Então é só essa informação isolada, ela não é suficiente para tomar nenhuma decisão. Entendi, obrigada. Por nada. Então precisa de mais informações aí. Não sei se é algum caso, se só temos essa informação, não sei se é algum paciente que você acompanha, precisa investigar por que que está acontecendo isso, qual é o motivo, né? Tem um leque aqui de situações que podem estar acontecendo. Tá certo, obrigada. Nada. Revisando aqui um pouquinho a fisiologia circulatória, a gente tem aqui o nosso sangue, que é o veículo, e o sangue ele precisa chegar a todas as nossas células do nosso corpo, né? Nós falamos sobre isso lá no sistema cardiovascular, vimos os vasos sanguíneos que levam esse sangue. Falamos que ele é o combustível da vida porque ele transporta tanto o açúcar como o oxigênio, como hormônios para as células. Só que para realizar esse trabalho, o sangue precisa circular por todo o organismo. Ele sai com força do coração, percorre as artérias e volta para quem? Volta novamente para o coração, trazido pelas veias. Né? Quem estudou direitinho o sistema cardiovascular lembra de tudo isso daqui. Só que agora a gente vai partir para uma abordagem mais patológica, certo? Então, para que o sangue possa circular pelo corpo,
é necessário uma bomba. Quem é essa bomba, que nós já falamos dela também, é o coração. Essa bomba precisa fazer força. Sempre que essa bomba faz uma força e empurra, ela está gerando uma pressão. Para que existe a pressão? Para empurrar o sangue por dentro das artérias. E é esta força que nós chamamos de pressão arterial. Então, vamos aqui revisar rapidamente aqui, né? Nós temos o coração normal, né? Funcionamento normal, ele apresenta uma sístole atrial. Da sístole atrial, este sangue passa pela válvulazinha aqui e desce para os ventrículos. Dos ventrículos, esse sangue sai por meio dos grandes vasos da aorta e desce aí em direção ao corpo, vai se ramificando e ele sai, gente, a partir do movimento aqui de contração do coração, ele sai com uma certa força. E essa força, ó, eu vou desenhar aqui algumas setinhas. Uma setinha aqui, outra setinha para cá. Ó. Essa força ela vai batendo contra a parede das artérias. Então é exatamente essa força que ela é a pressão arterial. A setinha aqui está mostrando que existe uma força do sangue empurrando as paredes dos vasos. Professor, eu não acredito que existe essa força, não. É muito simples de você comprovar, você já até comprovou. Pegue bem no seu pulso que você vai sentir aí essa pulsação, você vai sentir aí essa força do sangue contra a parede das artérias. Adjacente aos nossos vasos sanguíneos, nós temos quem? As nossas células. As nossas células estão aqui. Então, essa força que é a pressão arterial, primeiro de tudo que ela é necessária. Para quê? Olha aqui, o que o sangue, que é o combustível da vida, faz? Transporta açúcar, transporta oxigênio. A gente precisa de açúcar e de oxigênio o tempo todo. O que a pressão faz? Manda esses nutrientes lá para dentro das nossas células. Tu só tá aí acordado, olhando para o teu celular ou para o teu computador, assistindo essa aula, porque a tua circulação sanguínea está indo lá nos teus neurônios e mandando oxigênio para dentro dos teus neurônios, graças à pressão arterial. Na hora que os teus vasos sanguíneos pararem de fazer essa pressão para dentro dos teus neurônios, o efeito imediato que vai acontecer é um desmaio, você vai desmaiar. Por que você desmaia? Porque os teus neurônios, as tuas células nervosas, não estão mais recebendo uma boa oxigenação. Por que isso pode acontecer? Porque essa força diminui. Logo, se essa força diminui, essa pressão ela pode cair. Se essa pressão cair, a pressão pode acontecer aí uma hipotensão, uma baixa pressão. Se a pressão baixa, o transporte de oxigênio e glicose diminui. E a pessoa pode sentir tontura, pode sentir desmaio, pode começar a suar frio, pode começar a ter alguns sintomas aí decorrentes da perda dessa pressão. E se ninguém fizer nada, essa pessoa pode inclusive morrer. Por que eu estou falando tudo isso? Para a gente entender que essa pressão ela é importante, ela é necessária
e ela é vital. Para quê? Para que ocorra as trocas ao nível das nossas células, dos nossos tecidos. Então, os nossos vasos sanguíneos precisam dessa pressão, isso é muito importante que nós entendamos. Só que essa pressão, gente, ela tem um intervalo de normalidade. Se ela ficar muito baixa, acontece o que nós acabamos de falar aqui, o fenômeno chamado hipotensão. Se pelo contrário essa pressão ficar muito alta, o que vai acontecer? Um fenômeno contrário que nós conhecemos como hipertensão. Então, de uma forma, ela está muito baixa, causa sintomas. De outra forma, ela aumentou muito, ela está hiper. E o que está hiper? A tensão. O que é a tensão? É essa pressão dentro dos vasos sanguíneos. Ela está hiper, está aumentada. Se ela está aumentada, o que ela pode ocasionar? Também uma cadeia de sintomas, e ela pode aumentar ao ponto de o sangue literalmente extravasar dos vasos sanguíneos, tamanha a força. Ela pode causar inclusive uma hemorragia pelo fato de a pressão estar muito alta, e ela pode também literalmente estourar o vaso sanguíneo. Vou pegar aqui uma borracha e eu vou abrir aqui, ó, fazer uma abertura na parede desse vaso sanguíneo, porque essa força sendo muito grande, essa pressão muito grande, ela pode romper os vasos sanguíneos. Tranquilo aqui com esses mecanismos? Alguma dúvida até aqui? Não, professor. Por enquanto, tranquilo. Positivo. Pois vamos voltar para cá. Então, aqui nós temos essa força, é uma força dentro dos vasos sanguíneos, que ela é a pressão arterial. É uma pressão, é uma força que é exercida sobre os nossos vasos sanguíneos. Por isso que ela recebe o nome de pressão arterial. Mas aí eu pergunto de vocês agora, eu abro para a pergunta, né? A gente falou aqui que essa pressão, ela tem valores normais. Quando está normal, como é que eu chamo? Eu digo que a pessoa, vou apagar aqui agora, tá? Isso daqui. Quando ela está normal, eu digo que a pessoa está normotensa. Normotensa é a pessoa que está com a pressão em níveis normais. E quando é que ela está normal, gente? Quais são os valores que me dizem que a pressão da pessoa está normal? Podem responder. Professor, a pressão normal geralmente é 12/8, 11/6, 10/6. Tem gente que tem pressão que é sempre assim, 10/7, e é normal para ela, que ela já tem a pressão de atleta, né? E que chama de atleta, que os batimentos é mais baixo. Mas assim, mais comum mesmo é 12/8 que a gente vê, né? A partir de 13, 14 já é considerado pressão alta, né? Pronto, muito bem, muito boa a contribuição. Então nós temos aqui um clássico, né? Acho que todo mundo já o escuta desde menino, que a pressão tem que estar em quanto? Em 12. 12/8. Pronto. Então vamos partir aqui desse pressuposto aqui, ó. Tem que estar 12/8. 12/8 o que, gente? Qual é a medida aqui da pressão? Como é que é? É 12/8 gramas, 12/8 centímetros, 12/8 o quê? Qual é a medida da pressão arterial?
12 por 8, o quê? Essa aí eu não sei, professor. 12 por 8 milímetros, milímetros de mercúrio. O símbolozinho do mercúrio é esse Hg aqui, né? Então vem lá dos primeiros aparelhos de pressão, que eles eram tubos verticais, né? Que nesse tubo tinha lá uma colunazinha de mercúrio até certo ponto aqui, né? Então você ia enchendo e a coluna de mercúrio ela ia subindo aqui até certo ponto, né? Então ele via lá, olha, quantos milímetros foi que subiu, né? Subiu até aqui, subiu até 120 milímetros, né? Então, e aí se mensurava e assim ficou essa medida, né? Então, sempre que você vai registrar a pressão, né? O famoso 12 por 8, se você pegar o aparelhinho de pressão lá, né? Se você pegar lá o esfigmomanômetro, se você pegar lá o aparelhinho, algumas pessoas aí eu creio que já são familiarizadas com ele, mas para quem não é, ele vai do 0 até o 300, né? Então, você tem aqui, olha, quando você vai ver o 12 por 8, na verdade é 120 por 80. E aí ele pode subir aqui, ó, para 13, para 14, para 15, que na verdade é 130, 140, né, até chegar lá pelo 300, né? E aí a gente vai, em nome de Jesus, vamos ter prática aí para a gente falar melhor na prática sobre a pressão arterial. Mas a gente tem aqui o valor médio, 12 por 8. Aí a grande questão a Regiane trouxe aí 11 por 6 também é normal, a Regiane também disse que 10 por 6 também é normal, e a Regiane também falou que 130 já está alta. Confere isso daqui, gente. Aí eu pergunto, 11 por 6 é normal também? Até quando ela pode descer de modo que eu posso dizer que ainda está normal? Ei, professor, essa aí que eu falei de 11 por 6 que é normal, eu estou falando de mim, que a minha pressão é assim a vida inteira. Tem Perfeito. período que tem período que a minha pressão é 10 por 6 e é engraçado. Professor, eu acho Sim. graça, porque às vezes eu estou com paciente terminal, né? Aí eu estou lá com o oxímetro, acompanhando a evolução, aí o paciente está lá com os batimentos 80, 79, oscilando. Aí eu boto lá no meu dedo, está 68, 65, meus batimentos é muito baixo. Aí eu Entendi. penso assim, meu Deus, eu é que estou morrendo. Mas é verdade, é muito baixo o meu, professor. Toda vez que eu faço algum exame, todo médico pergunta assim: você toma medicamento contínuo? Que medicação você toma? E eu digo: eu não tomo nada, mas é sempre baixa a minha. Mas no caso, tu tá falando, é a pressão e a frequência cardíaca também? Também é baixa? Não, é que eu misturei as coisas, mas eu estava falando da pressão baixa. Aham, Aí eu já entendi. contei a história toda. É que eu tenho problema também no encéfalo, de agoniação. Mas, Olha mas, aí, mas professor, então, ela, por exemplo, né, ela tá falando que a pressão dela em 10 por 6 e é normal, sempre foi assim. Então, aliás, em 11 por 6, né? sempre foi assim, minha pressão. Pronto. Sempre. É normal? É normal. Pois. Se ela tiver em 10 por 6, ela é normal? Aí baixou mais um pouco aqui. Uhum. Quando é que a pressão baixa que eu posso dizer é anormal e quando é que ela sobe que eu posso dizer é anormal? Alguém poderia responder? Abaixo de 9 já é anormal, pessoal. Pressão baixa. Abaixo de 9 é a máxima ou a mínima? Mínima.
A mínima abaixo de 9. A mínima abaixo de 9 está aqui no 12 por 8. Uhum. Ó, a gente tem o valor de pressão, a gente sempre vai ter. Vou botar bem aqui de novo. Ó, a gente sempre vai ter aqui uma maior, 120. Isso daqui é a pressão máxima. E outra menor. Essa maior a gente chama de pressão máxima ou de pressão sistólica. Essa menor a gente chama de pressão mínima ou pressão diastólica, que é a pressão do relaxamento, né, do coração. Então, tem esses dois valores aqui. O 12 por 8 é o normal. Até quando ela pode baixar, gente? Até. Qual é a resposta para essa pergunta aqui? Quando é que a pressão é baixa? A pressão é baixa quando ela provoca sintomas. Quando é que eu estou com pressão baixa? Quando ela provoca sintomas. Eu posso dizer aqui sinais e sintomas. Então, não... Oi. Quando a pressão assim tá baixa, quer dizer que o sangue ele tá circulando mais devagar, tá exercendo uma pressão menor na corrente. A segunda opção, ele está exercendo uma pressão menor. Não necessariamente que ele está circulando mais lento, ele pode estar até circulando mais rápido. Se a gente pegar, né, por exemplo, numa situação de uma hemorragia, o que acontece na hemorragia? A pessoa começa a perder muito sangue, ocorre uma diminuição da pressão, a pressão arterial diminui e a frequência cardíaca aumenta. Por que a frequência cardíaca aumenta? Porque o coração tenta compensar a quantidade de sangue que está se perdendo. A pessoa começa a perder muito sangue, o coração começa a bater mais rápido, porque ele tem que mandar a mesma quantidade de sangue. Só que agora tem menos sangue, né? No caso aqui, o sangue vai a circular mais. Só que a pressão está caindo, porque a pessoa está perdendo sangue no processo hemorrágico, né? Então, mas sempre a diminuição da pressão é a menor força, né? No caso contra a parede dos vasos sanguíneos. Opa, apaguei demais aqui. Então, quando é que a pressão está baixa, gente? É quando ela provoca sintomas. Que sintomas? Alguém aqui já teve uma queda de pressão e sentiu alguma coisa? Começou a sentir algumas coisas e disse, eita, minha pressão baixou. Alguém aqui já teve isso? Fraqueza, tontura. Pronto. Então, alguns sintomas aí, né? Sentiu fraqueza, tontura. Pode ficar aí com a visão turva, né? Pode começar a escurecer a visão, ter a visão borrada. E pode chegar até a desmaiar, né? Então, a pressão, gente, ela pode baixar à vontade, desde que ela não provoque sintomas. Ainda que ela provoque sintomas, geralmente são sintomas passageiros e geralmente são sintomas que não têm gravidade. Então, nós podemos dizer que a hipotensão não tem gravidade, de um modo geral, nas pessoas que têm a pressão baixa. Ah, professor, eu tenho pressão baixa, minha pressão é sempre baixa. Levante as mãos para o céu e dê graças a Deus que você vai viver muito tempo. Por quê? Porque as pessoas que vivem muito tempo hoje são as pessoas que têm pressão baixa.
Ah, mas eu sinto de vez em quando, eu sinto uma tontura, eu sinto uma fraqueza, eu preciso tomar um copo de água com açúcar e sal. Só isso, sinais, sintomas, mas de problemas que podem te matar, dificilmente eles irão acontecer. Então, pressão baixa é bastante saudável, certo? Tranquilo até aqui? Sim, professor. Sim. Se a pressão baixa é saudável, então o maior problema está na pressão alta. O maior problema está aqui, quando ela sobe. Aí a pressão subiu. Quando é que eu sei que ela sai de uma normotensão e se torna uma hipertensão? Quando tem mais sintomas. Quando tem mais sintomas, boa contribuição. Tem a ver com os sintomas? Vou meditar aqui um pouquinho na tua resposta. Então vamos considerar que a pessoa sabe que está com a pressão alta quando tem sintomas. Vamos pensar aqui então no exemplo de uma pessoa que está com a pressão em 190 por 90 milímetros de mercúrio. Essa pessoa pode chegar a um atendimento hospitalar, alguém afere a pressão, está em 190 por 90 e pergunta o que você está sentindo? A pessoa diz, eu não estou sentindo nada. Ela não tem nenhum sintoma. E aí, esse valor de pressão aqui é alto ou não é? É bastante alto, professor. É bastante alto. Então, nos valores de hipertensão, diferente da hipo, né, não tem uma relação tão importante com os sintomas, né, mas tem uma relação direta com os valores aqui, né, tanto que a região de receita está muito alta, né, então 190 kg é um valor já bastante alto. Mas a Rejane também Uma, falou, pode falar. uma pessoa que está com a pressão assim, se não tiver no mínimo com a dor de cabeça grande, ela é do outro mundo. Infeliz... Infelizmente, às vezes acontece. Tem pessoas que chegam a valores de pressão muito alta sem sentir nada. Pois não. É muito comum. É um problema Uhum. silencioso. Foi falado também de uma pressão de 130 por 90. Tá alta a hipertensão? 130? Às vezes, professor, 130, às vezes eles nem é considerado tão alta, né? Às vezes diz assim, não, tá bem. Às vezes a pessoa nem sente tanto sintoma, né? Até Uhum. 114, a pessoa nem tá sentindo nada também. Pronto. Então, para a gente não ficar, né? Aí, de repente, a gente pode ver, a pressão tá 14. Rapaz, eu acho que 14 tá alta. Ou tá em 13. Não, eu acho que 13 é alta. Eu acho que 14 é alta. Eu acho que tá. Então, tem um consenso brasileiro de hipertensão arterial. Esse daqui é um consenso, né, feito pela Sociedade Brasileira de Cardiologia dos valores de hipertensão arterial. Então eu tenho uma pressão ótima. Qual é a pressão ótima? É quando ela está aqui abaixo de 120 e quando ela está abaixo de 80. É o famoso 12 por 8. Esses daqui são os valores ótimos. O valor normal é quando está abaixo
de 130 e abaixo de 85. O valor limítrofe é quando está entre 130 até 139. E a mínima entre 85 e 89. Quando é que começa a hipertensão? A hipertensão começa quando a pressão máxima chega a 140. Quando a pressão máxima chega a 140, aí nós temos a hipertensão. Ou quando a pressão mínima chega a 90. Quando isso daqui acontece, ou quando isso daqui acontece, nós temos hipertensão. Vou voltar para cá, deixa eu apagar aqui o quadro aqui. Coloca aquele esquemazinho no grupo para a gente copiar, esse aí da pressão. Sim, sim. Eu coloquei essa apostila, já coloquei no grupo e na sala, tá no material de vocês, tá? Tá certo, tá bom. É que eu não tinha visto ainda a apostila. Pronto. Aí aqui, gente, vamos colocar aqui alguns valores. Se eu colocar uma pressão de 130 por 80, é alta ou está normal? Podem falar. Quem tá aí, eu vou chamar pelo nome aqui. Deixa eu ver. Cadê a... Cadê a Mirtes? Mirtes tá por aí? Cadê a Mirna? Oi. A pressão de 130 por 80 é alta ou é normal? Não. Tô aqui, professor. Ela é considerada normal, professor. Para alguns, mas para outros ela já se torna alta. E aí, a gente vai por alguns ou por outros? A minha opinião é que ela é 13 por 8 é normal. Ou a gente vai pela opinião dela? Professor, eu acho que tá alta um pouco. Olha aí, ou a gente vai pela outra opinião que está alta. Então, quem vai nos dizer se a pressão está alta ou 13 não? por 8. Quem vai nos dizer se ela está alta ou não é o Consenso Brasileiro de Hipertensão. Ele está dizendo que entre 140 e 159 aqui começa a hipertensão e acima de 90 também começa a hipertensão. Essa daqui passou de 140 ou deu 140? Sim ou não? Não, senhor. Então é considerado normal, né? Pelo consenso brasileiro. Essa daqui passou de 90 ou não? Passou não, professor? Passou não. Então, essa pressão aqui, ela não está alta. Nessa pressão aqui, essa pessoa ela está normal. Tensa. Quem é que está dizendo? É o Emanuel? Não. É o protocolo aqui que trata das diretrizes de hipertensão. Eu tenho um valor ótimo, menor do que 12, menor do que 8. Eu tenho um valor, aí ela aumenta um pouquinho. Até para baixo de 13 é normal. Tá no limite, olha. 13 até 139 e 85 até 89. Agora chegou em 90, passou aqui para o lado da hipertensão. Chegou em 14, passou para o lado da hipertensão. Então, esse consenso aqui, né? Você vê que eu perguntei de algumas pessoas e elas disseram, eu acho isso, eu acho que está baixo, eu acho que está normal, né? A gente tem que ter essa segurança em relação aos níveis de pressão, né? Então, a pressão chegou a 140. Isso quer dizer, chegou aqui em 140, é hipertensão. Ainda não chegou, está em 130, 134, 136, 138.
Professor, quando é que ela dá 138? Tá aqui o aparelho, ó. Ela pode vir aqui, olha, entre o 13 e o 14. Tem outros pontinhos aqui. Ela pode dar por aqui também, certo? Nesses pontinhos aqui, ela pode ficar aqui no meio, ó, nesse intervalo entre o 13 e o 14. Então, ela pode dar 138, pode dar 136. Mas chegou no 14, hipertensão. E a mínima? Professor, Oi. o senhor tinha dito, né, que quando a pessoa hipertensa, assim, que passa do limite, é dificilmente sente sintoma. Mas, assim, nesses casos que a pessoa sente sintomas, quais seriam, assim, uma dor no peito, uma dor de cabeça, tontura, Vamos já falar sobre eles. Vamos já chegar no slide dos sintomas. Mas são isso, né? Os sintomas, só adiantando, o sintoma mais comum de hipertensão é a dor de cabeça. Toda pessoa que passou dessa idade aqui, geralmente a gente é habituado hoje, quando sente uma dor de cabeça, tomar uma dipirona, tomar um paracetamol, tomar algum analgésico, né? Se o homem tem mais de 45 anos e se a mulher tem mais de 55 anos e sente uma dor de cabeça, é importante que antes de essa pessoa tomar um analgésico, ela faça a aferição da pressão. Por quê? Porque essa dor de cabeça pode estar sendo causada por um pico hipertensivo. E é extremamente comum que isso aconteça. A pessoa tem uma dor de cabeça, toma uma dipirona, alivia um pouco, daqui a pouco a dor persiste. A pessoa vai lá, toma outra dipirona, a dor não passa. Ela vai procurar uma farmácia, um hospital, afere a pressão, está com a pressão alta. Aí, enquanto não baixar a pressão, né, não. Mas tem outros sintomas também, pode sentir tontura, pode sentir um mal-estar, né? Tem outro, a dor no peito já é um sintoma de maior gravidade, que a gente ainda vai falar dele mais adiante aqui desse mesmo material. Mas é muito importante a gente ter esse entendimento inicial aqui dos valores de pressão, né? Porque vocês, no cuidado do idoso, vocês precisam ter clareza, né, do que é uma pressão normal e do que é a pressão estar alta. E do quão alta ela vai estar, né? Então, por isso que eu estou gastando um pouco de tempo aqui nessa parte. Então, quando é que a pressão está alta? Quando a máxima chega a 140. Ou quando a mínima chega a 90. Vou fazer uma outra pergunta para vocês. A pressão, vou botar aqui no chat aqui pra gente. A pressão agora deu 12 por 9. Pergunto de vocês, está alta? Tá não, senhor, tá normal. Tá normal? Todo mundo concorda? Tá, porque não passou de 130 de 13 por... Não, de 14 por 90 por 9, 14 por 9. E aí, tá? A 90 ela tá alta. Opa! Então, se tá 90, quer dizer que ela tá alta. Nós não acabamos de falar aqui que ela é hipertensão. Quando a máxima chega em 140 ou quando a mínima chega em 90. Então, no exemplo aqui, a mínima chegou em 90. Eu botei aqui 120 por 90. Então, isso daqui é uma hipertensão? Sim. 120 por 90 é hipertensão. Mirna, pode falar? 17 por 80. Ela é uma pressão normal, né? Recentemente eu tive um paciente e ele
disse que há 8 anos a pressão dele é 17/80, né? 17/8. E ele não faz nenhum tipo de tratamento, assim, né? Para ele é normal. Já, assim, tem pessoas que eu conheço que se chegar a esse pico de pressão aí, já tá numa UPA da vida, porque é muito alto. E aí, gente, tá normal essa pressão dele aí em 170/80? Pegar aqui os outros participantes. Deixa eu ver quem mais está aqui. Cadê a Nislene? Aline? Raquel? Alguém tá aí? Nislene, Aline, Raquel? Eu tô Esse aqui, valor, professor, é que eu professor, tô na rua esse valor, hoje. professor, não é normal. Eu acho que é normal, dentro de tudo que estou escutando aí, é normal. 170/80 é normal. Não, não é normal. Não, não é normal, não. Porque, não é. Pronto. Por que que não é normal? 170. Porque, Pode falar. Já é hipertensa, é? Então, se a pressão tiver 170/8, 17/8, 170 passou de 140, gente? Passou sim. uhum. Passou e foi muito. É hipertensa da corda no pé. Então, é hipertensão, gente. 170 é hipertensão. A Já é para Professor, tomar menor, medicação, né, professor? sim. A Já é para ser menor, acompanhado, né, pelo médico. sim. A professor, pre... é como você falou, de 140, entendeu? De 140 acima, já é Isso, hipertensão, exatamente. entendeu? Aí então, Perfeitamente. na faixa de 130, entendeu? A 80, entendeu? É normal. Por exemplo, professor, é que o meu Sim, pai, ele é hipertenso, entendeu? Eu levei ele para poder fazer a consulta e a hipertensão dele é sempre acima de 140. Então, o médico recomendou ele fazer já, tipo, para poder ficar, como é que eu posso dizer? Medicação, né? De olho, né? A respeito sobre isso, entendeu? sim. Aí então, ele tá tomando agora o medicamento. Por quê? Porque acima de 40, entendeu? Como eu já falei, é hipertenso. Ele tá, entendeu? Na classe de hipertenso. Perfeito. Então, esse Hein, daqui. professor? Oi. Professor, aí, agora, voltando aqui à conversa. É interessante que aqui em casa, o meu pai, a pressão dele é alta e minha mãe, a pressão dela é baixa. A pressão dela é 10/8, entendeu? 10/5, é assim. O dela é baixa e o do meu pai é alto. E todos dois são fumantes. Pronto. Tua mãe tem uma boa possibilidade aí, né, de viver mais tempo por conta É, da. Só que aí tem um depende, tabagismo, né, que é outro fator de depende risco lá dela. que tem. Aí tem. Isso, depende dela. É como eu falo para ela. Aham. Mas aí o 170 aqui, gente, ele é maior do que 140. Então é hipertensão, certo? O 80, gente, é maior do que o 90 aqui para ser hipertensão? O 80 é maior do que o 90 para ser hipertensão? Não, acho que Não. 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 Então, essa pressão mínima está normal, não tá? Sim. E a máxima aqui está alta. Isso. Como é que a gente pode chamar isso daqui, gente? Isso daqui é o que nós chamamos de hipertensão sistólica.
Por que que é uma hipertensão sistólica? Porque somente a pressão máxima, somente a pressão maior está alta e a pressão menor está normal. Mas o contrário acontece com aquele outro exemplo que eu dei quando eu falei da pressão de 12 por 9. Por que que isso acontece, professor? Só de um tá alto. Acontece, né, de acordo com questões particulares, com a causa da doença, né? Elas, por vezes, pode aumentar só a sistólica, pode aumentar só a diastólica e pode aumentar as duas, né? Porque aí você entra numa grande causa investigativa que muitas vezes nem a resposta a gente sabe, entendeu? Mas o que a gente sabe é que isso acontece, né? A pessoa pode ter uma hipertensão sistólica só da máxima e ela pode ter uma hipertensão diastólica só da mínima. A máxima aqui está 12, mas a mínima já chegou em 9 e quando ela chega em 9 aqui já é pressão alta, certo? Então isso daqui é hipertensão. Isso daqui também é hipertensão, só que essa daqui a gente chama de hipertensão diastólica. O que é uma hipertensão diastólica? É a hipertensão da pressão mínima, da pressão menor. Poderia estar 12 por 10, 120 por 100. Também pode acontecer. Pressão de 120 por 100 está alta? Tá. Mas está alta somente na mínima. A máxima está normal. É uma hipertensão diastólica. A pressão pode chegar a 200, sei lá, 190 por 80? Pode. Qual é a que está alta? É a sistólica, hipertensão sistólica. Tranquilo até aqui, gente? Sim. Tudo bem, professor. Oi. Professor, é o seguinte, já que o professor está falando sobre questão do negócio de pressão, Sim. também a questão é a seguinte, se referindo também é porque tem alguns aparelhos, entendeu, que você vai verificar ali a pressão. Então, tem uns que dá alto, baixa, e principalmente esses aparelhos de digital. Aí eu gostaria até de perguntar, entendeu, a você, se esse tipo de aparelho digital, se é recomendado realmente que dê aquele resultado exato, porque aqui eu tenho um aparelho, mas ele é digital. Eu tiro a base, né? E eu só verifico com ele. Porque se eu for verificar com outro aparelho de fora, provavelmente dê diferente. Tem essa observação, né? O que mais se recomenda hoje, né, é o aparelhinho mesmo, o esfigmomanômetro com estetoscópio, né? O que é mais fiel é esse cara bem aqui, certo? Isso. Esse é o bom. A nível diagnóstico, só se recomenda fazer o diagnóstico com esse aparelho aqui, certo? Então, dos de casa, desses automáticos, né, o mais recomendável é esse automático, mas que tem a abraçadeira, né, o automático que você enrola no braço, assim como esse outro aqui. Qual é o problema? Deixa eu procurar aqui uma imagem dele aqui também. Tá aqui, ó, o aparelho de pressão, mesmo sendo automático, né, mas que tem essa braçadeira aqui. Aparelho de pressão, Sim. com braçadeira, deixa eu botar aqui. Ele vai aparecer aqui, certo? Pronto. Então, esse daqui, olha, ele é o mais recomendado para a gente ter em casa.
é automático, mas ele tem a abraçadeira. É o que eu Mas tenho, isso aí, é o que eu verifico. Foi isso aí. pronto. Esse daqui também é muito bom. O que muita gente tem é aquele de pulso, aquele que a gente só enrola no pulso, né? Ele tem se mostrado nos estudos menos fidedigno do que esse daqui, né? Mas o ideal Isso. para a nível diagnóstico, o que que eu estou falando a nível diagnóstico? Você não é hipertenso, de repente você afere a pressão e a sua pressão deu alta. Você está com, sei lá, deu 15/90. Você ainda não foi diagnosticado com hipertensão. Você vai precisar agora receber um diagnóstico. Não se recomenda você usar esse aparelhinho de braço para dar o diagnóstico. Por quê? Porque esse diagnóstico ele vai indicar um tratamento, a pessoa vai começar a tomar medicamento, vai começar. A decisão terapêutica vem a partir do valor da pressão arterial e de outros fatores também. Agora, você foi diagnosticado com hipertensão. Agora você está se tratando. Aí, a nível de acompanhamento, gente, aí nós temos todos esses aparelhos de pressão com a comodidade de estar em casa. Vocês imaginem que antes dessa facilidade aqui de a gente ter um aparelho em casa, todo hipertenso, né, não tinha como ter noção. Sempre que queria aferir a pressão, tinha que procurar um hospital, tinha que procurar uma farmácia. Então, hoje nós contamos com a comodidade de ter um equipamento desse para, se quiser, até aferir todos os dias, diariamente. Então, mas ele pode, tem questão de calibração, tem questão da carga da pilha, da bateria, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Se perceber que ele não está mais fidedigno, né, aí teria que providenciar outro. Alberto está com a mão levantada. Professor, era referente se o senhor vai dar uma enfatizada no AVC. Sim, ainda vamos chegar lá. Vai ficar para a próxima semana, porque a gente está ainda aqui na pressão arterial. Mas esse material, ele trata aqui da pressão arterial, a gente vai falar dos sintomas. Aí mais na frente aqui a gente vai falar sobre o AVC, né, sobre os tipos de AVC, tratamentos principais e as questões do coração. Então a gente vai abordar isso daqui, mas hoje possivelmente a gente só vai ter tempo aqui de ver a parte da hipertensão arterial. Mas E quando é, professor, que o senhor vai próxima ter, semana, não, aula prática para o senhor nos ensinar a verificar uma pressão? nós vamos marcar. Com greve ou sem greve, a gente vai ter que ter essa prática. Então a gente vai marcar nas próximas semanas aí. Professor, Oi, eu tenho uma dúvida que é uma curiosidade sim. de uma situação assim. Não sei se o senhor já viu, mas às vezes, eu já vi, né? Quando a pessoa, assim, ela sofre alguma reação, tem algum choque, né? Recebe alguma notícia, ela fala assim, tá com a pressão baixa, o povo pega e dá um copo de água com açúcar, né? Porque diz que vai acalmar. Aí eu queria saber se isso é verdade mesmo, se água com açúcar realmente serve para pressão baixa e se ela... se saber se isso é verdade mesmo. Então, só um remédio popular. Ela aumenta a pressão, né? É o seguinte, como é que a gente vai... porque para te responder essa pergunta, eu preciso trazer aqui uns outros conceitos. Por que que água com qualquer sólido, né, vai aumentar, né, os valores de pressão? Existe Está um sem áudio, professor. Seu Eita, áudio. olha, eu morrendo de falar aqui sem áudio. Eu estava falando aqui para ela que sim, né, que água com qualquer eletrólito dentro, seja açúcar, seja uma colher de sal, seja, vai aumentar a pressão. Por que que isso acontece? Porque o soluto, né, os sólidos dentro da água,
eles atraem mais água. Então, quando você toma água com algum sólido, esse sólido ele meio que, falar aqui um termo mais popular, ele chupa a água, né? Ele atrai. O nome desse transporte é osmose. O que é osmose? É um transporte de água de um meio menos concentrado, né, onde você tem menos soluto, para um outro meio onde você tem mais soluto. O exemplo mais claro disso é que quando você come uma comida muito salgada, você tem a necessidade de ingerir muita água. Por quê? Porque aquele sal está pedindo que você administre mais água ao corpo. Então, essa água com açúcar, com sal, né, ele vai atrair mais líquidos para a circulação sanguínea. Mais líquidos atraídos. Atraídos por quem? Por esse sal, por esse açúcar que a pessoa comeu. Mais líquidos atraídos para dentro da circulação sanguínea vai causar um aumento da volemia, vai aumentar a volemia. O que é a volemia? É o volume de sangue circulante. Esse aumento no volume de sangue também causa aumento da pressão arterial, certo? Então, isso sim aumenta a pressão, por conta desse mecanismo de osmose, né? Para entender melhor esse assunto, eu recomendo que vocês deem uma lida sobre a osmose, né? E pensem dentro do nosso corpo, é um mecanismo de transporte de líquidos que acontece dentro do nosso organismo. Deu para entender? Deu sim, professor. Obrigada. Nada. Gente, aí voltando aqui a questão da hipertensão, certo? Nós temos aqui a hipertensão alta, só que ela tem 3 estágios. Existe o estágio 1, que é a pressão alta, porém leve. Existe um estágio 2, que é a pressão alta, porém moderada. Existe o estágio 3, que é a pressão alta, porém é um alto grave. Por que é importante a gente entender isso daqui? Cada nível de pressão dessa, ela tem uma conduta diferente. Inclusive também muda lá na classificação de risco no ambiente hospitalar, certo? Se a pessoa, por exemplo, está com uma hipertensão no estágio 1, é uma hipertensão leve, não tem maiores riscos. Se você está cuidando de uma pessoa e essa pessoa tem uma hipertensão leve, por exemplo, você vai tomar diferentes condutas com uma pessoa que está aos seus cuidados. Aí você identifica, né, que essa pessoa está com a pressão alta, certo? Tá, mas ela está com a pressão alta quanto? É uma pressão alta leve, você vai tomar uma conduta. É uma pressão alta moderada, você vai tomar outra conduta. É uma pressão alta muito grave, é uma muito grave e ela ainda tem sintomas. Então, tudo isso vai ter, né, atitudes diferentes. Uma hipertensão leve, por exemplo, a pessoa pode ficar em casa, a pessoa pode tomar algum remédio, a pessoa pode não fazer nada. O quadro é leve. Se ela for para o hospital, lá no hospital tem um sistema de classificação de risco. Lá ela vai receber uma classificaçãozinha verde, que ninguém gosta da classificação da pulseirinha verde. Ou mesmo ela pode receber uma pulseirinha azul, a depender da idade dela. Se ela chega no mesmo hospital com uma hipertensão grau 2, ela já vai receber uma pulseirinha amarela.
o risco aqui já está aumentado. Se é uma hipertensão grau 3, ou estágio 3, ela já vai receber uma pulseirinha da cor laranja. Já é uma urgência, tem que ter atendimento rápido. Por quê? Porque quando chega nesse nível, acima de 180 na máxima, ou acima de 11 na mínima, o risco de a pessoa se complicar é muito alto. Tem que ter uma intervenção mais rápida. Quando chega entre 160 e 179 a máxima, e entre 100 e 109 a mínima, o risco é moderado de a pessoa ter alguma complicação. Que complicações são essas, gente? A gente ainda vai falar aqui sobre elas, né? As complicações podem vir lá na cabeça, né? Obstrução de vasos sanguíneos, derrame, infarto, insuficiência renal, AVC, infarto e por aí vai, né? A gente ainda vai ver aqui as complicações, mas no final das contas, de uma forma muito clara, essas complicações da hipertensão arterial, ou elas matam, ou elas alejam, ou elas trazem alguma sequela em muitos casos. Então a gente tem que ter muito cuidado com elas, principalmente quando o risco é alto, certo? Só para fechar esse assunto, gente, como é que a gente calcula isso daqui para a gente nunca esquecer? Vocês estão aí comigo? Me deem um oi, tem alguém aqui ainda? Vamos Sim, já, professor. Tô aqui. vamos já, Sim, estou aqui ainda, professor. vamos já encerrar, só para Sim, fechar com professor. essa parte aqui, porque a gente deu nosso horário aqui, mas só para a gente entender e não esquecer mais da questão da hipertensão, certo? A gente pega os valores, o clássico de 12/8, que ninguém esquece, pressão 12/8, certo? Para a gente entender as classificações, a gente vai aumentando a máxima em 2. Eu vou aumentar a máxima aqui em 2 vezes. Opa, peraí. A máxima aqui vai aumentar em 2 vezes. E a mínima vai aumentar em 1 vez. Para que isso, gente? Para eu entender e não esquecer mais dessa classificação. Então vamos ver aqui, olha. Eu aumentando aqui em 2, o 120, eu chego em qual valor, gente? Construam comigo. Eu aumentando aqui em 2 ou em 20? 140. 140, pronto. Então eu chego ao 140, certo? Olha só, eu estou partindo do tradicional 12/8. Aumentei 20, cheguei em 140. Aumentei o 80 em 1, eu vou chegar a quanto? 90. 90. Pronto. Então, quando eu aumento aqui em 2 o 12 e em 1 o 80, eu chego a 140/90. 140/90 já é hipertensão. Aqui começa a pressão alta. Então, aqui já é hipertensão. Só que essa hipertensão, ela é leve, certo? O que é que eu vou fazer? Aumentar mais 2 daqui e aumentar mais 1 daqui. Quando eu aumento aqui mais 2 vezes daqui, eu chego em quanto? 160. 160. Quando eu aumento aqui em 1, eu chego a quanto? 100. A 100. Pronto. Então, veja bem, aqui a pressão é alta, tá mais alta. Também é hipertensão? Também é hipertensão, só que aqui já é uma hipertensão moderada. Essa hipertensão leve, a pessoa pode tratar em casa. Esse daqui, se quiser, pode ficar em casa.
tomar um remédio em casa. Esse daqui, se tiver algum sintoma moderada, já é bom levar para o hospital, porque a pressão já está moderada. Aí vamos aumentar mais 2 aqui e mais 2 aqui. Na primeira aqui na máxima eu chego a quanto agora? 180. E aqui aumentando em 10 eu chego a quanto? 110, que é o 11. Aqui também é hipertensão? Também é hipertensão. Só que daqui para cima, gente, é hipertensão grave. Essa hipertensão grave também é chamada hipertensão maligna. Daqui para cima, meu amigo, pode correr para o hospital. E essa pessoa, se chegar no hospital, ela vai ser, no mínimo, ela vai ficar de observação ou ela vai se internar. Se esta pessoa chegar no hospital, ela não sai de lá, ela só vai sair de lá com a pressão controlada. Ela não volta para casa, ela vai ficar no hospital. Por quê? Porque a hipertensão é grave, é maligna, mata e o risco de a pessoa ter complicação aqui é muito alto, certo? Então a gente tem que entender o que é a hipertensão, que é a pressão que chega acima do 14 ou acima do 9, sejam elas juntas ou isoladas. E entender esses níveis de gravidade. Quando é que ela é leve, quando é que ela é moderada e quando é que ela é grave, certo? Isso daqui é muito importante, tá bom? A gente entender em relação à pressão arterial, gente. Alguma dúvida, alguma pergunta? Perguntas? Não sei se todo mundo entendeu, deu para entender, ficou claro? Sim, professor. Sim, professor. Tudo bem. Positivo. Deixa eu parar aqui a apresentação e a gravação.